Forte abraço para você ligado aqui no jornalismoonline.doc. O assunto de hoje é esse problema aí do Neto com o Neymar Júnior. O Neymar respondeu, né, ao Neto. E para o torcedor do Santos é extremamente válido pensar no assunto, né, quando a gente está falando do que diz respeito ao Neymar, tá? E o que a mídia não gosta do Neymar, ela reflete mais ou menos o que a mídia não gosta do Santos, tá? O Neto, né, ele é uma figura polêmica e eu acho que faz todo sentido, porque ele tem um programa de televisão, ele precisa dar audiência, ele precisa gerar corte, ele precisa gerar vídeo, ele precisa gerar, né, inúmeras situações que um comunicador, e a gente sabe aqui como funciona, precisa gerar, né? Embora o Neto seja uma pessoa extremamente... como é que eu posso dizer? Influente na sua área, né? As pessoas gostam muito do Neto. Só que alguns comentários que o Neto faz, eu acho que ele vai muito na base da emoção e acaba se perdendo um pouquinho. No caso do comentário do Neto em relação à lesão do Neymar, primeiro, o Neto não é médico. Então ele não tem não tem como ele falar que se o cara ficar em casa, se o cara se recuperar, se o cara não for para Kings League, que isso vá, de alguma forma, evitar que o cara agrave ou não a lesão. O Neto não é médico, né? Nem eu sou médico. Quem tem que falar isso é um médico. Segundo, e é o mais importante, que o Neto talvez não saiba, ou finge que não sabe, né? E que o torcedor do Santos tem que saber que é o ônus de você ter o Neymar. Quando um jogador de futebol assina um contrato, ele assina um contrato de direito de imagem. Esse contrato de direito de imagem dá ao clube, né, a junção total da imagem do clube com o jogador, em que realmente o jogador precisa pedir autorização para o clube para estar em vários eventos, em vários lugares, porque é o que o jogador, o clube comprou a imagem do jogador. Então, de repente, está num lugar, fala alguma besteira, é a imagem do clube. No caso do Neymar, o Santos não tem o direito de imagem do Neymar, como não tinha lá em 2011. Todo mundo, isso foi amplamente divulgado. O Santos, quando contrata o Neymar, o Santos paga o salário para o Neymar e abre mão de boa parte do direito de imagem do Neymar. Para quê? Para o Neymar poder fazer os corres dele, né? Sem nenhum tipo de problema. Então, essa informação ela é importante, por quê? Porque o Neymar foi para a Kings League, ele é um dos sócios da Kings League. Ele não foi lá. Os patrocinadores da Kings League muitas vezes podem ter patrocinado por causa do Neymar. Então, assim, ele é uma figura importante. O Neymar foi na Kings League a trabalho. Ele não dá para comparar com uma balada, por exemplo. Não dá para comparar. Entendeu? Quem foi lá, o Neymar foi na Kings League, Neto, a trabalho. Porque a imagem dele faz parte do pagamento dele para ele continuar no Santos. Por isso que o Santos não fala nada. Por isso que o torcedor do Santos não fala nada. Porque faz parte para você ter o Neymar, para você ter 7 milhões de seguidores, para você vender o maior patrocínio da história. O dentro de campo, o Santos não perdeu pro Vasco porque não tinha o Neymar, gente. O Santos vai precisar do Neymar para conseguir uma vaga na Libertadores. Mas o Santos não perdeu. O Santos perdeu pro Vasco por 2 besteiras. Jogou melhor em algum momento do jogo. Então, assim... e aí o Neto mistura as coisas por raiva do Neymar. O Neto mistura as coisas por... Igual ele misturou lá... igual ele misturou lá com o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga falou que sempre
que sempre foi, né, sempre aprendeu a não gostar do Corinthians, ele não falou que odiava o Corinthians, porque ele quis lembrar do início de vida dele, né, de gostar de futebol, palmeirense. Então, assim, não misture as coisas. Faz parte. O Neymar foi pro carnaval. Você acha que o Neymar foi lá pro carnaval por nada? O camarote pagou ele. Presença VIP. Faz parte do trabalho dele. Como a esposa dele também. Então, assim, é muita. Para um jogador que não tem mais lesão, para um jogador que está voltando agora apenas para reforço muscular. Dê informação ontem, talvez esteja em campo contra o Bahia. Pessoal, Neto, não faça isso. Como é que eu posso dizer? É imprudente de sua parte. Sobre o Neymar comentar e responder o Neto, aí é uma liberdade que ele tem nas redes sociais, né? Ele tá ali no Instagram, a rede social é dele, ele vê o corte, eu também não sei o que eu faria. Talvez eu comentaria também. E ele nem comenta em tudo que falam dele, né? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo, ó. Obrigado pela audiência no último vídeo. A gente vai ter vídeo todo dia agora de análise. Então curta, comenta, compartilha, deixa o like. Vambora, porque o jornalismoonline.doc tá crescendo bastante. Obrigado demais. Valeu!